Tudo bem, moçada? Estamos juntos para mais um encontro super especial com a nossa língua portuguesa. Nós vamos trabalhar hoje tipologia textual, tema extremamente comum nas provas. A primeira parte muito importante de todo estudo envolvendo tipologia é criar intimidade com os termos usados pela banca. Vamos observar uma diferença importante dentro da noção teórica. Nós temos tipos de textos e temos gêneros de textos. É comum na prova a tipologia, a pergunta envolvendo o tipo de texto. Mas o que é um e o que é o outro? Vamos juntos. O tipo de texto é o modo de organização do texto, é a sua estruturação. Um texto pode ser formado por mais de um tipo de texto, mas em geral há um predominante. É normal que você num texto narrativo, está lendo um romance, por exemplo, né, um conto, e apareça a descrição de um personagem ou de alguma coisa. É normal que você esteja lendo um texto argumentativo e ali, entre as palavras, surjam a definição de algo, a informação sobre certo elemento. Então, textos híbridos são fatos corriqueiros, comuns. É normal em um texto ter mais de um tipo, mas há a tendência da predominância de um deles. Então isso tem que ser analisado caso a caso, tem que ser analisado, né, textualmente, mas vejam que nós temos a predominância de um texto e a convivência de mais de um tipo no mesmo texto. Quando nós pensamos em tipologia textual, imagine que são formas de organização de um texto. Então são noções abstratas que nós guardamos em nossa memória linguística, né, em que determinado texto, vou escrever tal texto. Você vai acionando essas informações que nós temos lá muito bem organizadas. Vejam que a tipologia, então, é uma abstração de como um texto pode e deve se organizar em determinadas situações. E os gêneros? Os gêneros, são as mais variadas formas textuais que uma sociedade produz em determinada época. Então, o gênero é a concretização efetiva do texto. Só para vocês entenderem isso em nomes, né? Quando nós pensamos na tipologia, nós temos 5 formas de organização: a descrição, a narração, a argumentação, a exposição ou texto informativo e a injunção, que é aquele que ensina a fazer algo, né? Aquele que tem essa finalidade de uma receita de bolo, de um manual de um eletrodoméstico, né? Ele tem essa finalidade de ensinar, instruir a como proceder a algo. E é muito comum no texto injuntivo o verbo invocativo, né? Aliás, o verbo no imperativo, perdão, o verbo no imperativo. Esses são os modelos, né, relacionados aos tipos de textos. E muito comum a banca se envolver nessa classificação. Mas imaginem, por exemplo, se pegamos um jornal escrito, jornal feito de texto, lá você encontrará uma diversidade de gêneros. Então vejam, né? Descrição, narração, argumentação, exposição e injunção são os modelos, como que os textos se organizam. Mas quando efetivamente escrevemos, produzimos então um gênero textual. E nesse gênero textual é que você vai encontrar um ou mais tipos de textos formando, né, a concretização própria do texto. Então você abre um jornal, tem o editorial tem toda a cara de ser argumentativo, né? Você pega, por exemplo, uma resenha. Então a resenha tende a ser informativa e argumentativa, porque critica também. Você pega uma reportagem, a reportagem tem, por exemplo, características descritivas, narrativas, informativas. Então vejam como há textos, né, que se realizam de forma mista, mas com a predominância de um. Quando eu olho para o gênero, né, quando eu vejo lá, por exemplo, um gênero literário como romance, novela, conto, crônica, conto, né, quando eu vejo um gênero, eu vejo lá dentro desse gênero a manifestação tipológica,
que tende a ser um texto narrativo. Às vezes pode aparecer na fala de um personagem uma argumentação, na fala de um personagem pode aparecer, né, o texto expositivo. Então vejam como há, né, esse conjunto teórico que eu tenho que, apesar da grande proximidade, eu tenho que saber lidar com a diferenciação que eles trarão. As perguntas, na grande maioria, elas estão focadas na tipologia textual, tá bem? Vamos resolver as questões vão exemplificar talvez com mais exatidão, né, aquilo que nós entendemos como a relação, né, a relação teoria transformada em prática. Vamos lá, vamos agora então resolver questões e entender como essa visão teórica de tipo e gênero aparecem nas questões. Observem comigo. Ó. Deixa eu ver se eu não estou na frente de nada. Beleza, vamos lá. Às vezes eu estou lendo e estou na frente, né? Então não é adequado. Vamos lá. Apesar de não ser muito conhecido pelo público em geral, o odontologista cumpre um importante papel na sociedade. Ele é o responsável por trabalhar na identificação humana em casos relacionados à perícia odontológica. Para quem não sabe, a boca e as arcadas dentárias podem ser decisivas em uma perícia criminal. Sendo assim, a análise odontológica pode ser um divisor de águas na elucidação de um caso. Do ponto de vista da tipologia, o texto é predominante, narrativo, de jeito nenhum. É instrucional. Vejam que instrucional já é uma visão teórica que amplia, né, que seria o texto didático, o texto instrucional, que talvez seria mais ajustado, né, o texto, por exemplo, injuntivo, mas é uma liberdade da banca trazer essa terminologia instrucional, né? É óbvio que você deduz que é um texto que instrui, tá bom? É descritivo. Ah, professor, descreve a profissão. Gente, uma coisa é você produzir as definições, né, aquilo que é a essência de algo. Né? Então, para o professor é aquele em que a manifestação do saber nunca fica. Então você começa a conceituar. Diferente de você olhar para um objeto e dizer sobre a forma, sobre a textura, sobre o odor que exala, de repente pode ser um produto que... Né, você descreve essas características. Agora, quando você conceitua algo, há uma grande diferença. Uma grande diferença. Então vejam como nós temos a descrição de um objeto, descrição de uma pessoa, a descrição de um sentimento, mas quando nós conceituamos algo, nós produzimos a dissertação expositiva, tá bem? Que pode aparecer então como dissertação expositiva, texto expositivo, texto informativo. São, né, classificações que concorrem e se traduzem na mesma coisa. Então, professor, ali está falando sobre o odontologista, está conceituando o odontologista, né? Falando das suas propriedades, do seu valor, da sua importância. Isso aí é essencialmente expositivo. Mas diante das alternativas, é um texto normativo, que é um texto, então, que traz as características de uma lei. Né? Então vejam como há, isso aí é da linguística, né? A gente quer aquela visão matemática, a teoria tem que ser aqui até aqui. Então, dependendo de como a banca aborde isso aí vem da linguística e é lógico, a linguística é um estudo que se enriquece, não cessa de crescer. Notem que você tem teóricos de um país, de outro país, de épocas diferentes, que vão abordando essas categorias, né, estudáveis e avançam. E às vezes, né, trazem conflitos. É muito difícil trazer do mundo acadêmico a questão, né, a questão como que ela se limita, como que ela vai ser abordada. Por isso que a gente reza para a banca ter muita coerência nessa hora, né? Então, quando está ali, ó, descritivo, ok.
Narrativo, ok. Dissertativo, ok. Instrucional e normativo já é uma visão, né, uma visão que vai além daquilo que é ocorrente nas questões de concurso. Mas não é difícil de entender que instrucional tem a finalidade de instruir. E normativo é aquele que está ligado a normas, a leis, né, a regulamentos, tá certo? Então, dentro do que nos foi apresentado, o texto dissertativo é aquele que é adequado. Como que nós devemos ler esse dissertativo? Então, professor, não poderia ser dissertação argumentativa? É aí que a gente deduz que a abordagem da banca, né, não é completa, deveria aparecer, né? Expositivo, informativo, mas ao aparecer dissertativo, deduza que é o dissertativo expositivo, que é o texto informativo. Deduza, tá bem? Então, letra C, alternativa correta. Vamos ver o resultado, olha lá. Olha quanta gente errou, né? Entre a A e a C. Olha que bacana, eu não tinha percebido isso, eu não tinha visto, né? Todo mundo colocando descritivo. Olha como é bacana vocês entenderem a distinção entre dissertação expositiva, aquela que fala do saber acadêmico, do saber produzido, né, no mundo da escola, do estudo, também o enciclopédico. Quando eu explico para vocês o que é a pirâmide, como ela se constituiu, que época que ela se deu, em que região que ela está, eu não estou descrevendo a pirâmide. Eu estou a conceituar a pirâmide, né? Eu estou ali fazendo aquilo que é o texto informativo, o texto expositivo. Agora, se eu vou e descrevo o material usado, o formato, a altura, o conteúdo em que encontramos ali, né? Se ainda existem túneis, múmias, não, múmia não tem mais, já tiraram, né? A não ser que descubram alguma coisa. Então, percebam a diferença entre a parte conceitual e a parte descritiva propriamente. Né? Há um momento em que isto está aí comprovado, isso se confunde na nossa cabeça. Tá bem? Então, se eu falo sobre determinada característica de alguma coisa, eu posso falar da característica dessa coisa dissertando ou descrevendo. E é isso que está faltando como critério para distinguir o que é da descrição e o que é da dissertação expositiva ou do texto informativo. Quando há esse acirramento, como nós estamos vendo, entre descrição e dissertação, e é lógico que a questão foi mal manipulada, né? Ali dissertação ficou meio incompleto, impreciso, o que aumentou a dúvida das pessoas, né? Agora, se eu digo o que é a pirâmide, qual que é a razão da existência dela, né? O que ela tinha como força religiosa e política para as pessoas da época em que ela foi construída, né? O que ela pertencia a qual reinado. Se eu faço tudo isso, gente, é a dissertação expositiva, não é a descrição. Vai ser a descrição quando eu falar sobre a forma da pirâmide, como é o material ali utilizado, a altura de cada uma das pedras, que coisa assustadora, né? Que é aquele tamanho daquela pedra. A hora que a gente vê de longe, parece um monte de pedrinha uma do lado da outra, mas a hora que a foto se aproxima, a imagem se aproxima, a gente vê o tamanho da pedra, o tamanho de uma pessoa, né? Então notem que aí sim você está descrevendo algo, né, diferente da exposição. Maravilha, gente. Essa primeira questão aí veio perfeitamente para ajudar a distinguir. Vamos resolvendo questões e percebendo isto como elemento relevante dentro das questões de concurso. Sustentabilidade é estratégica para bancos. Em todo o mundo, 94% das instituições financeiras já reconhecem. Eu olho para isso, gente, dissertação expositiva. Li uma, duas, três, né? Tá vendo? Revista Exame. Está me informando, simplesmente me informando. De repente, essa dissertação expositiva pode ter um fundo argumentativo se o cara começar a avaliar, a julgar algo, a criar propostas para algo, tá bem? De repente pode virar. Mas essa primeira leitura já, olha que loucura, né? Professor, está descrevendo? Não está, tá dissertando, está conceituando, está discutindo ideias, está nos apresentando
definições das coisas. É diferente de descrição. Né? Vamos lá. Em todo o mundo, 94% das instituições financeiras já reconhece a sustentabilidade como uma prioridade estratégica. O dado consta no relatório de progresso mais recente, do programa Princípios da ONU para Bancos Responsáveis, que reúne mais de 300 signatários. Essa percepção também tem se fortalecido no mercado brasileiro, tanto no setor público como no privado. Não há futuro e sucesso econômico sem observarmos as questões socioambientais e climáticas. Opa! Esse exato momento sai da caracterização do documento da ONU. Não há futuro. Opa, o cara tem o dom da adivinhação? Então, nesse exato momento, vejam como muda o enfoque. O que antes informava, agora projeta realidades. Começa a dizer, se você não fizer isso, ó o que vai acontecer com a humanidade. Não há futuro e sucesso econômico sem observarmos as questões socioambientais e climáticas. Os bancos são peças-chave nessa caminhada, tem um papel fundamental. Estão notando que a gente começa a produzir valorações, dar a certos elementos um julgamento, e aí mudou, né, gente? Não estou falando mais o que é, mas sim o que deve ser. E essa forma de enfocar as coisas muda a tipologia, né? Tem um papel fundamental em direcionar capital aproveitando as melhores oportunidades e impacto positivo. Vamos lá. Do ponto de vista da tipologia, o texto deve ser classificado como predominantemente, olha que legal, narrativo, não, dissertativo, reserve, descritivo, de jeito nenhum, gente, pelo amor de Deus. Narrativo está fora, dissertativo, então B ou E. Letra B. Dissertativo, pois concentra-se na reprodução detalhada de elementos que compõem o novo cenário das instituições financeiras atualmente, né? Essa reprodução aqui tá bem pejorativo, não sei se vocês sentem isso, né? Concentra-se na reprodução detalhada de elementos que compõem o novo cenário, mas não é só isso, né? Naquele momento que eu destaquei, não é só isso. Na letra E, vamos lá. Dissertativo, pois tem como propósito principal a defesa de uma opinião acerca do fato abordado. Né? A defesa de uma opinião. Vejam como a palavra predominante traz essa visão, né, de que há algo além, algo mais completo, algo que encampa o outro. Né? Então notem que aqui, exatamente aqui, é que a gente tem a opinião do autor. Né? Não há futuro e sucesso econômico sem observarmos as questões socioambientais e climáticas. Os bancos são peças-chave nessa caminhada, têm um papel fundamental em direcionar capital, aproveitando as melhores oportunidades e impacto positivo. Se nós formos pensarmos em estratégias textuais, o cara traz uma realidade, expõe essa realidade para nós e opina sobre ela. É isso que nós temos na montagem textual. Não há dúvida, a letra E, entre as alternativas apresentadas, né, é aquela que está com uma soberania inconfundível. Né? E, novamente, letra B e letra E. Olha que legal. Vejam bem como a escolha, né, das pessoas em números bastante, né, mas são poucas pessoas que participaram, né? Então isso não dá para a gente ter a exatidão, né? Porque poucos participaram, mas ficaram entre as duas dissertações. Olha que legal. Então vejam que entre o texto híbrido que acabamos de ler, há um elemento mais importante. Há um elemento predominante. Né? Não é em quantidade, mas em qualidade. E por isso que a letra E traz a resposta. Né? Mas vejam que essas duas questões que fizemos, ela abdica de falar do adjetivo, que é isso que nós buscamos. Que tipo de dissertação é? Expositiva, argumentativa, tá bem? Mas pelas características que seguem,
concentra-se na reprodução detalhada de elementos que compõem, seria dissertação expositiva. Ah, tem como propósito principal a defesa de uma opinião, aí já temos a característica argumentativa. Legal, né? Perceber pelas respostas também, isso influi, né? Como a leitura da pessoa às vezes está desequilibrada, né? Está ali não enfocando realmente o que é predominante, não em quantidade, né? Vamos agora a essa questão. O último parágrafo do texto caracteriza-se como injuntivo. Vamos ver isso aí. A iniciativa Mãe Servidora, inserida no contexto do programa Pró-Equidade de Gênero, reflete um esforço significativo. Gente, eu nem vou acabar de ler, esse texto é expositivo. Olha que bacana a gente começar a constatar isso para abolir a confusão entre dissertação expositiva, texto informativo e descrição. Tá expondo para nós o que é a iniciativa Mãe Servidora. Tá legal? Lá no último parágrafo, porque só são 2, professor, não tem nem reparado, é esse que é o problema. O textão tá ali com um parágrafo bem rechonchudo, mas o que está valendo, como diz a questão, ó, o último parágrafo. Em caso de dúvidas, fale com a coordenação de projetos especiais de gestão de pessoas pelo e-mail tal. Então você tem, primeiro, toda uma exposição, todo um texto que se organiza para informar o que é a iniciativa Mãe Servidora. E depois você tem, nesse último parágrafo, um texto que instrui como se informar, né, se tiver alguma dúvida. Se tiver dúvida, o que você tem que fazer? Não é uma instrução? É. Por isso que temos aqui, de forma muito justa, né, o texto injuntivo. Só que é o último parágrafo, é aí que não podemos bobear. Porque tudo que veio antes é expositivo, mas no último parágrafo a banca tem razão. Temos ali um texto injuntivo, que ensina como proceder em caso de dúvidas. Pronto. Professor, pequenininho e tal. Mas é. Olha como a banca vai no detalhe, né? Vamos observar as estatísticas aqui. Lá, beleza, um número razoável, né? Aqui nós temos 20% praticamente, né? Um quinto dos que responderam erraram, beleza. Mas é bacana perceber que essa palavra injunção, texto injuntivo, era até pouco tempo uma coisa estranha ao meio. E com o decorrer, né, do estudo, da aprendizagem, vai se tornando natural, passa a fazer parte da nossa vida, né? E é bacana quando o número, ainda a gente pode considerar alto, né? Mas o número de acertos, maravilhoso. Vamos em frente. Predomina no texto que nós vamos ler o tipo textual narrativo. Vamos lá. Tirar cochilos durante o dia é dissertação argumental, é dissertação expositiva, tá? Só de perceber isso, o cara vai conceituar, vai trazer explicações, né? Vai dar conceitos, definições. Vamos ver. Tirar cochilos durante o dia pode ajudar a mente a manter a saúde do cérebro à medida que envelhecemos, de acordo com um novo estudo. No entanto, pesquisas anteriores mostraram que cochilar em excesso também pode ser prejudicial. Né? Então, nem precisamos seguir, gente. Não há, em nenhum momento, personagens que desenvolvem ações no tempo. Não há nada, nenhum momento. É isto que caracteriza, gente, a dissertação expositiva, o texto informativo. Então, quando a banca fala se esse é um texto narrativo, erradíssimo, né? E eu considero que, para boa parte, aí, ó, beleza, né? Beleza. Aí nós temos a menos que 10% fazendo equívocos, né? E é lógico que quem errou essa questão estava distraído. Mas, ó, reforçando, novamente, texto informativo, dissertação expositiva, né? Não confundir com descrição. Professor, não está descrevendo aí o tirar cochilos? A importância do... Não. O que é o cochilo? Não é. Né? Estão notando como descrever algo, descrever alguém, descrever um sentimento de alguém que é mais abstrato ainda, é diferente de tudo isso que está aí.
Aí está dando propriedades, benefícios, malefícios, visão histórica. Isso aí não é descrever. Não é descrever. Né? Vamos à questão seguinte. No que se refere à sua tipologia, o texto é predominantemente, vamos lá. O Brasil enfrentou em 2021 a mais grave crise hidrológica das últimas 9 décadas, além de reflexos na produção agrícola e no abastecimento de água nas cidades. A falta de chuvas colocou em risco a capacidade de geração de energia elétrica. Tá bem? Esse texto, aparentemente expositivo, traz ali um momento em que eu balancei. Falei, opa! Quando ele coloca a mais grave crise hidrológica. Esses são recursos naturalmente argumentativos, mas se ele fez uma pesquisa aí de muitos e muitos anos, né, 90 anos, ele tem dados científicos para afirmar isso aí. Né? Nesses 90 anos, foi a mais grave. É um fato. Né? Então, esses exageros que a gente vê por aí na dissertação argumentativa, né? Ah, isso é o mais grave, às vezes é só um efeito retórico. Né? É um exagerar retórico muito comum. Só que a gente percebe que nesse momento não. Então, neste primeiro parágrafo, gente, vejam que é um texto informativo, o que se caracteriza a dissertação expositiva. E como vocês já estão reparando, não podemos dizer que na sua prova vai ser assim, mas que eles têm uma força de presença. Né? Por quê? Nós vamos para a internet, quando produzimos simulados, vamos para a internet, pegamos um texto, na grande maioria das vezes, um texto jornalístico. E o texto jornalístico, muitos deles vêm com esse intuito de informar. Tá bem? Vamos em frente. Sem as chuvas, os reservatórios das centrais hidrelétricas baixaram a índices históricos. Em abril daquele ano, fim do período chuvoso, o nível das represas do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, que abriga as principais hidrelétricas do país, atingiu 35%. Apenas um pouco melhor do que o índice da mesma época em 2001, quando o Brasil viveu uma grave crise no abastecimento elétrico, causou apagões, deixando as cidades às escuras e, à época, obrigou o governo federal a instituir o racionamento da energia. Texto expositivo, gente. Tá bem? Para prevenir o colapso do setor e evitar que a situação vivida há 20 anos se repetisse, a lei já está falando do que foi feito. Ele não está trazendo uma proposição. Ó, gente, não vamos deixar acontecer isso de novo, fazendo isso, isso, isso. Aí começa um procedimento argumentativo, mas não. Ele está falando do que já foi feito. Ele continua informando apenas, né? Algumas medidas foram adotadas pelo Ministério da Minas e Energia. Ainda no primeiro semestre de 2021, o órgão decidiu ampliar a geração elétrica a partir de usinas termoelétricas, que funcionam com combustíveis fósseis, e também autorizou o aumento de importação de energia elétrica de países vizinhos, como Argentina e Uruguai. Pesquisadores, especialistas reconhecem as dificuldades enfrentadas pelo setor elétrico. Então, vejam que todo o restante que vem já tem ali porcentagem e tal. Vamos lá, vamos ver o que a banca nos coloca. Ó. No que se refere à sua tipologia, o texto é predominantemente dissertativo. E aí no dissertativo se embute a argumentação e exposição, já que a banca não adjetivou esse substantivo. Está em aberto, tá bem? Então não está errado. Descrição não é, opinativo não é, injuntivo não é, narrativo não é. Estão notando como o nome dissertativo, ele é, vamos dizer assim, temeroso por faltar o adjetivo expositivo ou argumentativo. Às vezes, dissertativo, a banca enfoca como sendo expositivo. E quando é argumentativo, ela coloca lá opinativo, argumentativo, ou seja, a tendência é a banca mostrar diferenças, né? Tendo ali o opinativo, você já deduz que o dissertativo é aquilo que a banca quis dizer como expositivo, como informativo. Tá legal? Essa imprecisão teórica nos incomoda. O ideal era não ter essa imprecisão teórica, mas a banca ela tem que criar uma movimentação
para gerar problemas, né? Então ela vem e traz nomes diferentes, como opinativo, né? Para que haja um certo desequilíbrio na nomeação das coisas. Mas tenha tranquilidade, prevalece aí dissertativo, alternativa da letra A, ok? Vamos ver como estão as estatísticas. Ah lá, número alto, né? 1/4, 25% cometeram falhas, então é um número alto. Vejam que a letra B descreve. Olha lá, gente. É isso que eu acho legal. Eu não tinha reparado antes, né? Como a dissertação expositiva informativa concorre com a descrição. As respostas de vocês, dos colegas, né, ajudam a entender um problema. Né? Eu não tinha reparado nisso, que eu fui selecionando as questões, mas não vi essa situação. Olha que bacana, né? Então, em aulas futuras, em aulas teóricas, olha que interessante como o aluno, aquilo que o aluno nos pergunta, aquilo que o aluno erra, como isso instrui, às vezes, para que a aula cresça para lados em que você fala, não vai ter problema. Tem. Então, demonstre isso. O que é da descrição, o que é da dissertação expositiva. E a questão vem, né? Já é a terceira, quarta questão que a gente vem exatamente marcando a diferença entre descrição e texto expositivo, texto informativo. O que é extremamente predominante nas provas, né? Você fala, professor, descrição. Raríssimo. Então, vamos criar juízo também em relação a isso, né? A descrição ela é muito notável quando cai na prova. Vamos agora à questão número 6. Vamos lá. A tipologia textual predominante no texto é, vamos lá. O conceito de metaverso não é algo novo. Ó, não é que eu queira. Ó, isso aí é dissertação expositiva, gente. Começa a falar não é, constitui, consiste. É dissertação expositiva. Ela vai explicar para nós o conceito de metaverso. Tá bem? Existem videogames online que oferecem ambientes virtuais, nos quais já se consegue, além de jogar, interagir com outros usuários, socializar, babá. Os usuários são representados por avatares, né? Apesar dessas plataformas existirem há algum tempo, elas ainda não são tão acessíveis. Em um futuro muito próximo, o metaverso será acessível às pessoas, assim como o celular. 100% dispositivo. E vejam que coisa legal, né? A pessoa fala, não, professor, está descrevendo o que é o metaverso. De jeito nenhum. Não é assim que se descreve algo, né? Quando você conceitua algo, dizendo o que ele é, o que ele constitui, no que ele consiste, você está expondo, você está informando. Descrever passa pelos sentidos, né? Você tem essa percepção visual, de audição, de odor, de tato, ou de sentimentos, mas você está descrevendo um sentimento. Quando os sentidos não alcançam, você está, né, descrevendo o sentimento de raiva, de alegria, a reação de uma pessoa, diferente de você estar conceituando o que é o metaverso. Tá bem? Notem que há, né, uma proximidade dentro daquilo que a gente imagina. Estou dando as características do que é metaverso. Não. Você pense que está dando as características, mas não no sentido de descrever. Descrição física, descrição auditiva, descrição, né, tátil. Não! Você está conceituando o que é. E aí é bacana, então, perceber isso. Ó. É uma narração? A gente já sabe que narração não é. É descrição? Não é descrição. Não é descrição. É dissertação. Letra A. Sendo tema apresentado por meio de uma exposição inicial em relação ao metaverso. Letra E. Dissertativa, sendo o objetivo do texto fornecer instruções sobre o metaverso e os jogos que estão dentro dele. Né? Então vejam que ali é a hora de você, né, apertar o foco. Sabe quando a gente quer enxergar algo, né, você afina o olhar? Excluiu 3, show de bola. Então agora é a hora de perceber que não é mais o problema da classificação do tipo de texto, e sim dos elementos ali organizados. Né? Dissertativa, letra A.
sendo o tema apresentado por meio de uma exposição inicial em relação ao metaverso. Letra E, dissertativo, sendo o objetivo do texto, fornecer instruções sobre o metaverso. Não tem isso lá, né? Será que tem? Nós bobeamos? Opa! Os usuários são representados por avatares que podem se caracterizar, né? Eles são acessíveis e intuitivos para abranger público, todas as idades, tal. E os jogos, não, então eu vou na letra A. Na prova eu iria na letra A, seria a minha resposta, tá bem? Porque não entra nessa visão de instruir sobre os jogos que estão lá dentro, né? Até instrui sobre o que é o metaverso, mas não de jogos que estão lá dentro. Vamos ver as estatísticas. Ah lá, número alto, né? Mas vejam como dessa maneira, mas a descritiva está ali, ó. Olhem na letra D, ó. Descritiva, tá bem? 12% ali, ó. Tá bem? Descritiva, evidenciada pela apresentação das características dos jogos online dentro do metaverso. Não é descritiva, gente. Não é descritiva. É bacana a gente perceber, então, que precisamos, cada dia mais, ampliar a nossa segurança sobre descrição e dissertação expositiva. Tá bem? A dissertação expositiva, gente, primeiro, é uma dissertação, o que já distingue da descrição. A descrição, você está olhando para uma coisa, é redonda, é quadrado, é triangular, é leve, é pesada, porque você tem uma sensibilidade em relação àquilo. É fedorento, é cheiroso, né? É gostoso, é salgado, é doce, é alto, é baixo, é agudo, é grave, tá bem? É algo que nós olhamos e descrevemos, sentimos, nossos 5 sentidos sentimos, né? Descrevemos fisicamente uma pessoa, descrevemos uma pintura, descrevemos uma cidade, descrevemos, por exemplo, né, o sentimento de raiva de uma pessoa, de alegria daquela pessoa. Assim que recebeu a notícia, houve uma explosão, né, daquilo que a pessoa... Isso eu estou descrevendo. Agora, quando eu falo o que é, quando eu conceituo o que é, dou as categorias, as características de um elemento, né, que você fala assim, professor, estou usando sentidos. Não! Como que você vai ali descrever metaverso? Não. Ali você está discutindo, né, debatendo, dando as características de algo, mas não descrevendo. E aí entramos no conceito da dissertação, que é um ensaio. Né? Você pega algo e ensaia algo sobre aquilo. Né? Se nós pegarmos qualquer objeto, o livro, se você descrever o livro, você vai dizer do formato que ele tem, do papel usado, né? Ah, esse papel, tem gente que tem, só de tocar ele sabe, o papel da capa diferente do papel de miolo, o número de páginas, a tinta usada, né? Então vejam o tipo da letra usado, tá bom? Se é um livro sobre isso ou aquilo. Agora, se você começa a discorrer sobre a importância do livro na história mundial, a presença do livro no século XV, o que revolucionou a democratização do livro. O livro era um bem, né, de algumas pessoas, era um bem raro e de repente se torna, né, um bem acessível. Você pode pegar um Machado de Assis e encontrar esse Machado de Assis no mundo inteiro, não é no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, eu começo a conceituar sobre o livro e não descrevê-lo. E isso é muito importante. Você repare que pelas respostas que tivemos, a descrição incomoda a dissertação expositiva. Ou melhor, né, há ali uma margem à confusão. E vocês viram a gigantesca predominância da dissertação expositiva, da dissertação que nós temos que entender como um tipo de texto que tem como essência informar, né? E a ideia do que é, do que consiste, né? A sua evolução histórica, isso vai caracterizando a dissertação expositiva, o que não se confunde com a tal da descrição, tá bom?
Fechamos aqui o nosso encontro, espero que tenham aproveitado e brevemente estaremos juntos novamente, né, em uma nova aula de língua portuguesa. Um abraço e até lá!